Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que a atalaia tem nas mãos. És o reino da jornada. Glória a Deus. Aleluia. Dos que falam salvação. Louvado seja o nome do Livro Senhor. de amor. Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, Deus nos abençoe maravilhosamente. Neste trimestre, nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical, onde a nossa revista tem com as lições, glória a Deus, sobre os homens quais o mundo não era digno, sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó, nosso pai da fé. Sabemos perfeitamente que Deus chamou Abraão quando ele estava na sua terra natal. Glória a Deus. Onde morava com seus pais e com seus irmãos. Deus deu uma ordem a Abraão, disse a ele: sai do meio da tua parentela e leva contigo a tua descendência, quer dizer, seu povo, sua mulher e tudo que tinha. Glória a Deus. Mas ele deu essa ordem, meus queridos, para sair do meio da sua parentela. Quer dizer, não era para ele levar ninguém da sua família. Mas eu acho que por eu não posso dizer, pode ser uma falta de descuido, Abraão levou seu sobrinho Ló, o qual, de acordo com a sua escritura, seu pai tinha falecido. Glória a Deus. E a caminhada de Abraão foi grande. Mas Abraão, diferente de seu pai e seus irmãos, meus queridos, era um homem incomodado. Talvez você que venha ouvir esse vídeo seja um homem incomodado. Eu era um homem incomodado também. Ele não se aquietava em ver sua família na idolatria, ela adorando estátuas, coisas feitas pela mão do homem, coisas que não podia fazer nada por ela, que não comia, que não respirava, que não falava, como hoje ainda tem pessoas que adoram também. Abraão cria que existia um ser supremo e ele sempre estava a meditar e a procurar, pois ele tinha um vazio dentro dele e ele queria preencher. E este vazio nós todos, quando não conhecemos a Deus, também temos. É tão fácil bem dizer na alegria. O texto bíblico que nós vamos ler agora está em Gênesis capítulo 13, do versículo 7 ao 18, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus, os hereus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti
e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então Ló, os seus olhos viu toda a campina do Jordão, que era todo bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrara em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu. Ló para o oriente e apartou-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou na cidade da campina de Amorreu. As suas tendas ali até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente, para e farei a tua semente com o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas, e veio e habitou nas cavalhos de monte que está junto ao Éden, e edificou ali um altar ao Senhor. Queridos, muito maravilhoso esse texto de Gênesis, capítulo 13, versículos 7 ao 18. Meus queridos, esse texto nos traz uma advertência sobre as nossas escolhas e sobre o nosso ouvir a Deus. Quando Deus dá uma ordem a um servo ou serva, ele se responsabiliza. Aqui nós vemos que a ordem de Deus para Abraão foi: sai do meio da tua parentela. Não leva ninguém dos teus, mas Abraão levou a Ló. O que eu vejo neste texto sagrado, em vários pontos, meus queridos, é que nós, seres humanos, muitas vezes queremos, aleluia, agradar as pessoas junto de nós. E muitas vezes trazemos para nós aflições, trazemos para nós muitas vezes problemas. Abraão, ao não prestar atenção na maneira que Deus lhe disse, lhe falou: sai do meio da tua parentela, que Ló, parente sobrinho de Abraão, todos nós sabemos. Ele cometeu um erro. Pois nós sabemos que toda a Bíblia Sagrada, se você for olhar, lá na frente da Bíblia Sagrada, Deus muda até o nome de Abraão e de sua esposa Sarai. Ela passa a chamar de Sara e de Abraão, com mais um A. Quando Abraão
realmente se afastou de Ló. Não é que por isso Deus não tem abençoado Abraão na sua caminhada até quando ele estava com Ló, mas existia contenda entre as duas famílias. Diz a Bíblia, e é certeza, que multiplicou-se as riquezas tanto de Abraão como de Ló. Mas Abraão, meus amados, tinha uma coisa que todos nós, servos de Deus, devemos ter, que é espiritualidade e sempre temência a Deus. Devemos temer a Deus e andar nos caminhos de Deus, prestar atenção no que Deus quer. Já Ló não tinha. Ló tinha os olhos altivos. Ló pensava em riqueza. Ló pensava em grandeza. Ló não tinha os olhos espirituais que tinha Abraão. Ló praticamente é como se ele não falasse com Deus. Ele ia por tudo que Abraão dizia. Que Abraão orientava aquele povo. Nós vemos nesse capítulo aqui que Deus falava com Abraão, não falava com Ló. Então, Abraão era o escolhido. Glória a Deus. Como ele é o nosso pai da fé. Nós vemos que aqui, quando começa o versículo 7 ao 18, já é na separação de Abraão e Ló. Abraão, como homem dirigido pelo Espírito, assim como o servo de Deus deve sempre ser, ele sabia o que fazer espiritualmente. Portanto, ele chega para Ló e diz: não é correto que entre nós há contenda. Portanto, chegou o momento de nós nos separarmos. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu para a direita, eu vou para a esquerda. Aí nós vemos que Ló tinha os olhos materiais e olhou para um lugar onde havia muita bonança. Isso quer dizer que ele não gostava de dificuldade. Assim, ele escolheu pelos olhos carnais, não pelos olhos espirituais. Creio, como diz a história todinha da Bíblia, meus amados, Ló tinha plena consciência dessa terra onde ele escolhera, porque seus animais, suas coisas com Abraão, com certeza afastava. Assim como chega num lugar, você anda. Com certeza Ló, talvez Abraão não, mas Ló já tinha visitado essa terra, já conhecia, já tinha ouvido falar deste povo, um povo pagão, um povo que não queria nada com Deus. Mas mesmo assim, Ló escolheu o local da bonança, o local onde enchia-lhe os olhos, onde ele via riquezas materiais e não espirituais. E já Abraão tinha os seus olhos espirituais e cria que Deus podia lhe suprir de tudo. Hoje em dia, na nossa vida, meus amados, nós temos que ter esse cuidado que Abraão teve, de buscar o direcionamento de Deus. Abraão não se preocupou com o dia da manhã. Abraão se preocupou em uma coisa, em fazer a vontade de Deus. Abraão sabia que aonde ele estivesse, Deus estaria abençoando ele, todo dia e toda hora. Ló, ao contrário de Abraão, com seus olhos carnais, achava que aquele pasto, aquela bonança onde ele via tudo, nunca ia se acabar. E nós sabemos o fim de Ló com a sua família. Sabemos que aquele povo de Sodoma e Gomorra o que fazia. E Ló foi para o meio deles. E a Bíblia nos conta toda a sua história. Portanto, meus amados, que nós tenhamos mais e mais cuidado com o que nós estamos querendo. Olhemos
se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade da carne. Mas, meus amados, o que me chama mais a atenção de Abraão e Ló é uma coisa, que Ló correu para a bonança dos seus olhos. E Abraão correu para um local onde Ló viu que não tinha vida, mas Abraão viu vida. E a primeira coisa que quando ele chegou, que Ló se separou dele, Deus falou com ele e disse: Abraão, olha para todas essas terras e anda nela, e deu os termos tudinho. Disse: assim eu te dou essa terra e a tua descendência. Se alguém puder contar o pó dessa terra, assim será também a tua nação, a tua descendência. Meus queridos, se você vê dizer o pó da terra, isso quer dizer que naquela terra não havia nada de bom, mas existia o pó. E nós somos feitos pó e pó voltaremos. Glória a Deus. Nós vemos que para a primeira bênção aparecer em nossas vidas, nós temos que dizer que nós somos o pó, e do pó nós viemos e para o pó voltaremos, e nós pertencemos ao pó que foi feito por Deus. E Deus abençoa gloriosamente. E eu vejo perfeitamente que outra atitude de Abraão, agradeceu pelaquele local, os olhos materiais não podiam ver nada, mas para Deus, onde o homem não vê nada, ali tem tudo, porque Deus é quem faz tudo. Quando Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e nada tinha nela, e Deus fez tudo, do começo ao fim. Assim creu Abraão naquele local, e a primeira atitude de Abraão foi erguer um altar em agradecimento a Deus. Na história nós não vemos Ló erguendo altar, nós vemos Ló erguendo os olhos para as coisas materiais. E já Abraão ergueu os olhos ao céu e ergueu um altar e ofereceu holocausto a Deus, agradecendo por sua vida e das suas descendências que ali está. Que nós tiremos, meus amados, deste texto sagrado, uma grande lição para a nossa vida. Não é a sua casa, o seu lar, não é a sua família que lhe pertence, mas pertence o seu lar, pertence a Deus, a sua família pertence a Deus. E a sua bênção vem de Deus. Nesse dia de hoje, você ouvir essa mensagem, pense bastante e vá na Bíblia Sagrada e peça sabedoria a Deus sobre esse texto. Porque Deus multiplica tudo que é seu se você estiver realmente de acordo com a santa palavra de Deus e buscar a sua face gloriosa. Abraão, ao mandar Ló ir para a direita ou para a esquerda, ele não olhava para as coisas materiais, olhava para as coisas espirituais. Ele sabia que Deus estava com ele nesse negócio. E a partir dali, Abraão começou uma nova vida, se apartando do seu sobrinho Ló e vivendo a sua vida. Certo, meus queridos, que muitas vezes, como lá na frente nós podemos ver, que Abraão teve que socorrer seu sobrinho. Mas, meus amados, nós temos muitas maneiras de, muitas vezes, ajudar os nossos, sem eles nos atrapalhar. Assim fez Abraão. Quando Ló precisou, Abraão foi socorrer a Ló. Dessa mesma maneira, nós devemos novamente sempre pensar desse jeito. Não é necessário que nós tenhamos todos os nossos ao nosso derredor para fazer a vontade deles, mas devemos ter ao nosso derredor aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque nós fazendo a vontade de Deus, no momento correto, nós podemos socorrer tanto os nossos familiares, como aqueles que são ao nosso redor, aqueles que necessitam. Mas precisamos, primeiramente, buscar e obedecer a face de Deus Todo-Poderoso. E foi o que Abraão fez. Seguiu o seu caminho, obedeceu a Deus
que Deus lhe deu grande descendência e hoje está aqui. E nós, como servos do Senhor, somos também co-herdeiro e herdeiro diante de toda a fé que Abraão deixou para nós e nos mostrou através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus multiplique a sua fé em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amados. Amém.